Enquanto isso, bora falar de Corinthians, porque os muros do Allianz, os muros do Parque São Jorge amanheceram pichados. O Hernan trouxe pra gente essa foto. Tem essa possibilidade de impeachment, né? E tem gente protestando lá no Parque São Jorge. Olha lá, não vai ter golpe. Eles estão chamando André Santos e Romar Júnior de traidores e pilantras, Hernan. Isso foi logo agora cedo, né? Por volta das 9h30 da manhã, eu recebi essas imagens falando de golpe, né? Falando, ó, André Sanches Pilantra, Romeu Tuma Júnior, que é o presidente do conselho, que fez o pedido, né, para o impeachment do presidente Augusto Melo. O Augusto Melo diz que isso tudo, e aí tem André Sanches, que é a oposição ao Augusto Melo, que isso tudo é uma manobra política de oposição. Então, por isso, quem pichou dá nomes, né? O Augusto Melo, quando você questiona quem são as pessoas que estão fazendo essa manobra de bastidor para esse impeachment, ele não dá nomes, né? Então, o Augusto Melo ele não fala, por exemplo, o Andrés, não fala do William Monteiro Alves, não fala os seus adversários políticos. Ele entende que se ele falar pode ser ruim para ele no processo de impeachment, né? Então, assim, esses muros pichados, essa situação é muito de quem entende que se acontecer o impeachment vai ser golpe. O Augusto Melo está tranquilo, como eu falei aqui na abertura. Senti o Augusto Melo, apesar de tudo que está passando aí com o processo de impeachment, ele está tranquilo, ele acha que os conselheiros não vão aprovar o impeachment. Ele entende que da maneira que está com a torcida dando apoio, os jogadores dando apoio, comissão técnica, diretoria, tudo que envolve hoje, todo até o noticiário e até mesmo a opinião de muita gente da imprensa, ele entende que isso vai dar uma afastada nos conselheiros. Muitos conselheiros vão acabar na hora H ali segurando e não vai passar o impeachment. Esse é o sentimento, é a sensação do Augusto Melo para a próxima quinta-feira. Inclusive, nesse dia de votação, a torcida promete fazer um grande protesto em relação a essa questão do golpe. Pelo menos a expectativa do Augusto Melo é que tenha, sei lá, 10 mil pessoas. Mais ou menos o cálculo dele ali é 10 mil pessoas fazendo um protesto ali contra essa questão do impeachment. Então, assim, é o sentimento dele. Vamos ver como é que vai ser o comportamento dos conselheiros na próxima quinta-feira. Tem um elemento novo. Tem um elemento novo que é o core. Tem um elemento novo que é o core. Porque até ontem a gente estava falando sobre isso com a Lívia aqui, a questão de você pensar se tem uma razão para o impeachment ou se a razão é só política. E é claro que tem um ingrediente político muito pesado, mas a reunião do CORE, o CORE é o Comitê de Orientação, é o Conselho de Orientação. Organização de Fiscalização. Que em outros clubes se chama COF, né, Conselho de Orientação e Fiscalização. No Corinthians se chama CORE, que é o Conselho de Orientação. O CORE, com 13 votos a 0, manda o relatório para o Conselho Deliberativo na votação de quinta-feira, recomendando o impeachment, baseado no fato de que a gestão Augusto Melo não entregou documentos solicitados, que os balanços não foram auditados, que há irregularidade em contratos assinados e falta de licitação para a contratação de fornecedores do clube. Então, você passa a ter 4 motivos objetivos listados pelo CORE. Continua tendo uma questão política pesada, evidente que sim. Mas uma coisa é você dizer, se você chega ali, tem o contrato da VaideBet, você descobre, o contrato da VaideBet não era para ter, o Augusto Melo jurou que não ia ter intermediário e teve intermediário. Para onde foi o dinheiro da Razão Social Mídia? Ninguém sabe. Se você tem um inquérito definido e você diz o dinheiro da social mídia foi para o bolso do diretor de marketing do Corinthians, aí é culpa no cartório, não tem o que fazer. Aí você vai para o impeachment por corrupção. Não é isso que está acontecendo. Então não há uma razão objetiva para apontar corrupção, logo há razões políticas. Sim, só que o CORE listou 4 razões, com balanços não auditados, com contratos duvidosos
E é isso que ele está mandando esse relatório para o Conselho Deliberativo votar, recomendando o impeachment por 13 votos a 0. Sendo que no CORE tem apoiadores ou velhos apoiadores do Augusto Mello. Ô, Hernan, você participou ontem desse programa, né, no SBT, do lado do Augusto Mello. Eu queria que você trouxesse um pouco dos bastidores do que você sentiu dele, assim. Se ele está confiante ou não, porque uma das coisas que ele disse é, abre aspas, uma recomendação indevida, porque o órgão competente disso é a nossa comissão de ética e ela mesma analisando não tem embasamento, não existe isso, isso é um golpe. Tentaram dar um golpe na gente nas eleições e novamente estão tentando esse golpe. Desde que assumiu o Corinthians, a cada 3 meses eles falam que precisa derrubar o presidente. Se você pegar a lista do CORE, né, do Conselho de Administração de Orientação ali Fiscal, né, que fiscaliza, enfim, o Corinthians, tem ali, por exemplo, Duílio Monteiro Alves, André Sanches, Roberto de Andrade, adversários políticos do Corinthians, oposição. Tem gente também que é da situação, ou tem gente que é apoiador do Augusto Mello na eleição? Tem. Então, assim, o Augusto Mello entende que foi mais uma manobra política, é mais uma coisa arquitetada contra essa gestão. E tudo parte do seguinte, né? Não só no ar ali nas respostas, quando a gente questionava o Augusto Mello disso do impeachment, fora do ar, o Augusto Mello entende que assim, o Corinthians e essa gestão tá tudo fazendo um bom trabalho, assim, todos eles fazendo um excelente trabalho. Por exemplo, Fred Luz, que ele vai bancar para o ano que vem, que vai continuar como consultor. Está fazendo um ótimo trabalho e isso está incomodando muita gente. Contratos que estão sendo revistos e que se pagava muito. E aí o Augusto Mello fala, poxa, isso está tirando dinheiro de muita gente que ganhou em cima do Corinthians. Essa gestão está trabalhando em contratos novos e que o preço justo que se paga de estacionamento, de camarote, o Corinthians precisa fazer receita, o Corinthians precisa pensar no Corinthians, não só em empresas parceiras de pessoas que antes estavam no poder. Então, assim, a justificativa do Augusto Mello é que ele está mexendo em processos, mexendo em feridas que muita gente estava acostumada a fazer contratos que de repente não eram tão claros assim. Então é muita questão política, é muita questão de poder, é muita questão de vaidade também. O Augusto Mello fala assim, o Corinthians é o maior metro quadrado de ciúme de homem que tem no Brasil. Então, assim, é uma questão de ego, de poder, de vaidade e que está tudo em jogo ali. Então, Augusto Mello se defende dizendo que esse pedido de impeachment é puramente político e que vai acontecer na quinta-feira. PVC, eu acho que o torcedor fica difícil nessa situação, né? Porque a gente viu uma série de gestões complicadas do Corinthians, a gente sabe o tamanho do rombo fiscal, da dívida, de contratos mal feitos que ainda precisam ser explicados, de um processo que está rolando na justiça, de uma laranja para fazer um contrato com uma empresa de apostas. O torcedor já não sabe mais em quem que ele acredita. O que está claro é o seguinte: acho que é importante arredondar de novo. Se há denúncia de corrupção comprovada, é impeachment. Não tem discussão. Se não tem corrupção comprovada, aí você tem uma área cinzenta que envolve essas recomendações do CORE e que o Conselho Deliberativo vai votar. Vai votar com maioria, a oposição tem certeza de que vai passar o impeachment e a situação tem certeza que não vai. Agora, o grupo de apoio ao Augusto Mello, politicamente, também já se desfez, já se reorganizou. Claro que, se houver um impeachment, vai comprometer o planejamento do Corinthians para 2025. Evidente que vai comprometer o planejamento para 2025. Só que, se você tem comprovação dos motivos para impedir o presidente, aí não tem planejamento que resista. A questão é o entendimento se as acusações ao Augusto Mello são legítimas ou políticas. E é isso que o Conselho Deliberativo vai votar na quinta-feira.